estudar a carta de Judas. Que Judas será esse? Então, você fique aí firme, que nós já vamos falar sobre a carta de Judas. Bom, vamos ver primeiro que momento nós estamos estudando. Nós estamos estudando o Novo Testamento, o momento em que todo o mundo conhecido era dominado pelo Império Romano. Então, durante o domínio de Tibério, imperador em Roma, aconteceu o ministério de Cristo, depois a morte e a ressurreição por volta do ano 30, durante o governo de Pôncio Pilatos na Judéia. Daí então inicia a igreja. Então a igreja ela vai passar por toda uma preparação, junto com o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, e quando chega o império de Calígula, a perseguição ao evangelho é intensificada. E cada vez mais os imperadores vão perseguir. Daí a igreja vai se expandir de Antioquia para todo o mundo através das viagens do apóstolo Paulo. Então, na primeira viagem pela Ásia Menor, a segunda viagem já alcança a Europa, a terceira viagem abre outras igrejas, e é claro que outros apóstolos estavam também em outros países que não são mencionados na Bíblia, e durante o Império de Nero, essa perseguição vai ser acentuada principalmente em Roma, e após a quarta viagem missionária, o apóstolo Paulo será morto. Também o apóstolo Pedro, por volta do ano 67. Então, muitos acreditam que a carta de Pedro também foi escrita por volta do ano 67, um pouco antes do seu martírio. E é importante nós falarmos sobre isso porque a carta de Judas vai ser uma carta que lembra em alguns aspectos a segunda carta de Pedro. Mas nós já vamos falar sobre isso. Bom, continuando, vamos ver aí no mapa a localização da aula de hoje. Então, nós estamos vendo aí todo o cenário, toda a parte oriental de domínio do Império Romano. Então, ali está Roma e lá embaixo está Jerusalém. Então, esta carta foi enviada, provavelmente Judas estava em Jerusalém. É difícil precisar aonde Judas estava neste momento, mas ele enviou a carta para todo mundo, ele envia para todas as igrejas, não há uma igreja específica, né? É diferente, por exemplo, do apóstolo Pedro, que vai enviar para as igrejas da Ásia Menor, que hoje seria a região da Turquia. Bom, vamos começar então o estudo da carta de Judas. Então, Bispo G, eu quero lhe perguntar, o que significa a palavra Judas? A palavra Judas é a palavra Judas, né? Que era um nome muito comum, ligado a Judá, que era uma das tribos. Então é um nome muito famoso e existem vários Judas na Bíblia, né? Judá é muito interessante porque o sentido, né, é o sentido de gratidão. Ele foi o quarto filho de Lia. Isso. Certo? Isso. Ele foi o quarto, que foi a ordem, acho que era Rubem, Simeão, Levi, né, e depois Judá. Judá quer dizer seja louvado, né? Tanto que quando nessa passagem fala, seja louvado o Senhor, né? Que alegrou o coração dela. Exatamente, né? Tem toda aquela história de Lia e Raquel, Lia era menos amada, né? Tinha olhar de peixe morto. Exato, aí Lia, vamos dizer assim, a resposta de Lia era a sua fertilidade, porque ela teve 6 filhos, imagine, né? Fora as filhas, né? Sem contar as filhas, mas filhos, homens, foram 6, né? E Raquel, com muito esforço, teve 2, né? E no último acabou morrendo no parto, né? Pois bem, o assunto de hoje é Judas, e aí vai ser a pergunta, quem é esse Judas? Vamos então ler o comecinho da carta que já nos dá essa dica. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Muito bem. Judas também vai se preocupar com as questões dos últimos dias, vai falar muito sobre apostasia, sobre doutrinas de demônios mesmo, coisa maligna, né? Manipulação, enfim. Bispo G, nós ouvimos aquele falando, Judas
servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E a pergunta é, que Judas era esse? Assim, segundo o contexto, né, porque há uma série de discussões a esse respeito, né? Eu acho que o mais provável é que fosse o irmão de Jesus. Irmão de Tiago também, que era irmão de Jesus. A gente percebe uma polêmica muito forte sobre isso, porque muitos querem e forçam que seja Judas, que era Tadeu. Judas Tadeu, que seria um apóstolo também. Então tem até um contexto que daria até para apoiar. Mas aqui, quando fala irmão de Tiago, então já tira esse conceito. É muito forçado esse conceito de que fosse Judas Tadeu, pelo fato de que a Igreja Católica não aceita que Maria tivesse outros filhos depois. Apesar de ser claro aqui que ela teve outros filhos depois, né? Que eram irmãos de Jesus, ou podemos colocar até meio-irmãos de Jesus. Então, a tradição forte sobre isso é mais baseada nesse contexto de ser, de os irmãos de Jesus, entre aspas, não existirem, do que propriamente a convicção de que fosse aquele apóstolo a escrever. Então, a prova, a gente pode ler nesse texto, por exemplo, em Mateus 13:55, a prova desses irmãos, né? Porque, por exemplo, quando falam sobre Jesus nessa passagem, fala assim, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Uhum. Então, aqui deixa claro que Jesus tinha irmãos. Ninguém pode negar isso, não é? Pelo menos é o texto que fala de Mateus. E também interessante, Dani, desculpa até interromper, não eram poucos filhos que eles tinham. Então isso até dá uma conotação muito clara de uma veracidade, porque você vê aqui são 5 filhos, né? Agora, há quem diga, alguns estudiosos atribuem a Judas Tadeu olha o raciocínio, né? Porque outro evangelho, se não me engano de Lucas, fala que era Judas, filho de Tiago, e colocam como Judas de Tiago. E aí fazem aquela comparação como se essa questão do Tiago na carta pudesse ser Judas de Tiago, mas aqui fala que é irmão de Tiago. Enfim, aí ficou a discussão que ninguém sabe realmente o que é, mas sem dúvida se aproxima muito ao irmão de Jesus, é difícil. Não, mas ali a forma que dá é como se fosse o pai de Judas, Tiago. Isso não dá para deixar dúvida. Não tem como, não tem. No original, no grego, não tem. É impossível. Porque a língua grega era uma língua diferente do que é o português e outras línguas. É uma língua chamada declinável. Tá. Então, as terminações delas, elas são todas, que ligam uma frase, são as terminações. Eu posso pôr, por exemplo, a sentença toda misturada, as palavras, mas pelas terminações eu sei qual liga com qual. Uau. Então, seria impossível falar que essa ligação não fosse com o pai. Entendi. Então, não tem como. Então, essa é uma realidade. Porque aí fica aquela coisa, mas a carta ela é muito recente, pode ter traduzido, e essas traduções durante o século II e século III, e aquela bagunça né, que nunca acaba, enfim. Agora, então, só para ficar claro para quem está em casa, não é Judas Iscariotes, sem dúvida. Né? Esse com certeza não é, porque morreu, tá? Enforcado, ele se enforcou após a morte de Cristo, e não é Judas Tadeu. Então, é um terceiro Judas, e esse Judas seria o irmão de Jesus Cristo. Então, a carta de Judas, muitos atribuem que foi escrita após o ano 67, porque ela é muito semelhante à segunda carta de Pedro, então pode ter usado a carta de Pedro como uma carta apoio. O senhor concorda com isso, Bispo G? Eu concordo, porque seria até muito mais fácil, porque se nós fizermos uma análise, vamos dizer que fosse de Judas Tadeu. Judas Tadeu teria mais ou menos a idade de Jesus. Então, ele, na 67, estava um pouco mais de idade e tudo, mas a gente vê uma dinâmica um pouco diferente. Então, é mais fácil que seja o irmão de Jesus, alguém um pouco mais novo, tal, do que propriamente Judas Tadeu, nesse contexto. E a proximidade, ela é muito clara, que elas ou tiveram o mesmo referencial, porque o que ocorre? Nós temos que entender um pouco o contexto histórico. Então, algumas cartas foram escritas como proteção. Então, não é o fato de Pedro e Judas terem escrito praticamente as mesmas coisas à toa. Eles estavam ali como proteção, porque as filosofias, então já tinha todo um lado muito apocalíptico naquela época. Nós estamos falando de uma época, sim, de um contexto apocalíptico muito forte. Então, para proteção,
Então pode ter sido uma única fonte para os dois, ou ter sido escrita junto com a carta de Pedro, as duas próximas. E antes da destruição de Jerusalém, com Sem certeza dúvida. antes de 70. Sem dúvida. Não é? Então vamos lá, então, Bispo G, vamos começar a ler alguns versículos, porque basicamente a carta de Judas vai falar sobre a doutrina da salvação. Vai falar para tomar cuidado com alguns conceitos sobre salvação, porque o principal alvo que ele vai falar sobre, por exemplo, libertinagem. Que a pessoa brinca com a graça. Acho que não, Deus perdoa, imagina, e peca à vontade e está salvo e está garantido. E não é bem assim. Não é mesmo? Então já é um dos primeiros pontos que ele vai tratar a questão da libertinagem. Vamos ler. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Muito bem, então, primeiro assunto, Bispo G, vai falar sobre libertinagem. E tem pessoas que estão brincando com salvação. Não é? Não, Deus sabe, Deus entende, Deus, Ele é misericordioso, Deus me perdoa e tudo mais. E convivem com o pecado e não entendem que isso é um processo de iniquidade. O que significa tudo isso, Bispo G? Aqui o termo, inclusive, de libertinagem é o termo aseugeia. Então, ela começa com uma partícula negativa. Então, são as pessoas sem controle. Então, as pessoas que não se controlam, são libertinas, fazem tudo à vontade. Então, é impossível que uma pessoa tenha o caráter de Jesus, tenha o Espírito Santo e tenha esse tipo de libertinagem. Então, esses homens eram homens que não tinham vínculo com Deus. Então, aqui não está nenhum contexto que ele coloca de perder a salvação. Aqui fala mesmo de homens profanos que não têm vínculo com Deus e que tem que tomar cuidado com eles, para não perverter o coração das pessoas que têm vínculo com Deus, até pelo fato de elas incorrerem a serem o quê? Destruídas pelo diabo. Porque Deus é misericordioso, a graça ela não tem tamanho, mas o diabo vem matar, roubar e destruir. Ele quer aproveitar uma grande oportunidade para roubar o homem, né? Obviamente. Nem grande, muitas vezes, pequena já é o suficiente, não é? Agora, aqui, Bispo G, tem um trecho, versículo 6, que fala assim: Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, anjos. Anjos, no caso, anjos que não guardaram o seu estado original, ou seja, os anjos caídos. Fala sobre os anjos, sobre os demônios. Agora fala que eles estão algemados sob trevas e estão aguardando o juízo do grande dia. Lhe pergunto, os demônios estão algemados ou estão ativos? Eles estão ativos, entre aspas. Eles não têm a mesma condição que eles tinham antes. Então, eles estão cativos. Eu via Satanás caindo como um relâmpago. Então, tem um cativeiro. Esse cativeiro é na esfera do nosso mundo natural. Então, a condição deles estarem próximos de Deus, na eternidade e tudo aquilo, eles perderam. Então, nós vemos isso de tal forma que, aqui mesmo vai falar, né, de um arcanjo que repreende um querubim, que tem autoridade sobre um querubim. Então, essas algemas eternas não são algemas de prisão, é o domicílio, o novo deles. Por quê? O domicílio que eles tinham nas regiões celestiais. Hoje, o domicílio deles é no mundo espiritual, ao redor do mundo natural, o mundo físico. Então, eles estão presos, cativos dessa dimensão. Limitados, né? Seria. Limitados. Perfeito. Vamos continuar, então, a ler a carta.
Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então o tema aqui vai falar um pouquinho sobre rebeldia, princípios de autoridade espiritual, basicamente. Então ele coloca aqui a questão que as heresias e as divisões, elas sempre são carregadas em que o cabeça dessa divisão, obviamente, ele vai falar mal, ele vai difamar a autoridade espiritual a qual estava sobre ele antes. É natural. É o que Satanás fez com o Senhor. Não é? Lúcifer manipulou os anjos exatamente desta forma. E o homem faz da mesma forma. Então você pode ver qualquer divisão de igreja, ministério, é assim que vai acontecer. Então vai difamar. E aqui nós temos muitos exemplos. Mas ele vai usar aqui um exemplo de uma guerra espiritual, de uma batalha que aconteceu entre um arcanjo, que era o arcanjo Miguel, já muito conhecido da gente pelo ano apostólico de Daniel, que era um anjo, um príncipe, né, do povo de Israel, que repreende a Satanás pelo corpo de Moisés. Então, primeira pergunta, Bispo G, o que é juízo infamatório? O juízo infamatório, o termo aqui usado, é um juízo da pessoa vir e falar contra, numa atitude assim de injúria. Então, de injúria, de acusação. Então, ele não usou aquilo que era a prática de Satanás. Pelo contrário, ele vai ali e ele ainda coloca: o Senhor te repreende. Então, ele tem consciência de tudo aquilo que Satanás fazia, mas ele não usa disso para difamar, para infamar. O termo é infamar. Ele não fala contra. Ele podia chegar assim: ô, seu rebelde, o seu anjo rebelde. Era ou não era? Era. Mas ele não tomou essa atitude, até por uma questão espiritual. Por quê? De qualquer forma, caído ou não, era um querubim. Então, ele é um arcanjo. O querubim é um anjo mais elevado, numa hierarquia, vamos colocar assim. Então, ele, por esse sentimento, ele prefere usar da autoridade de Deus, que é o cabeça, do que propriamente ele ir numa atitude pessoal e numa injúria em termos daquilo que é o erro. Então, isso é uma consciência que muitos homens, infelizmente, não têm. Então, ferem princípios espirituais, um pastor que injuria um bispo, independente do que faça, entendeu? Porque quem tem que dar conta é ele, a pessoa que comete os seus erros e assim por diante. Então, deixando aqui uma noção muito clara do que é a submissão, o que é cobertura, o que é autoridade espiritual. Um anjo, hein? Não era um anjo, era um arquianjo, um super anjo. Mas ele toma essa postura de submissão. Agora, o caso em si, o fato que ele utiliza para ilustrar, é a disputa pelo corpo de Moisés. Não tem nenhuma narração no Antigo Testamento sobre esse assunto. Ele é mencionado numa carta apócrifa, né? Existe uma carta apócrifa que fala um pouquinho sobre ele. Se não me engano, é uma carta para Enoque, mas ela nem é reconhecida como genuína. Obviamente, essa carta tinha algum fundamento oral, alguma coisa que alguém falava sobre isso, e depois essa carta foi escrita, que ela é um pouco posterior a esse evento. Então, alguma coisa já alguém falava a respeito dessa atitude de Moisés. O que a gente sabe? Que, historicamente, Moisés, o corpo dele, ninguém sabe o que aconteceu. Por quê?
ele morreu, entre aspas, ali na entrada da Terra Prometida. Por que um anjo lutaria pelo corpo de Moisés? Para que o corpo não conhecesse a corrupção, não apodrecesse ou que ele fosse levado por um critério para algo posterior. Certo. E o algo posterior é quando Moisés e Elias vêm no Monte da Transfiguração. Sim. Então vem Moisés e vem Elias. Os dois vêm corporalmente, corpo glorificado, mas os dois ali íntegros. Então acho que por essa questão é que foi guardado o corpo de Moisés. Mas aí que tá. É falado que ele usa o termo no Antigo Testamento que ele morreu. Aham. Morreu. Então o corpo foi preservado. Seria isso? Ou o Isso. corpo foi glorificado? Ó, Elias, ele passou por um processo de glorificação. Perfeito. E no caso de Moisés, porque fala, aí é que tá. Quem fala que ele morreu, não conhecia o mundo espiritual. Vamos assim. Vamos dizer, porque não foi Moisés que terminou o livro. Exato. O Pentateuco, obviamente, alguém falou do final. O final, que seria o momento espiritual da morte, de ter enterrado, não é colocado. Mas o que poderia ter acontecido? Aquele momento, a preservação do corpo para que fosse glorificado Sim. e aparecesse no Monte da Transfiguração. Porque eles não encontraram o corpo. Não. Então ninguém eles encontrou até afirmam hoje. uma morte no livro, mas ninguém sabe se realmente Uma morte morreu. por alguém que escreveu, que nós podemos até colocar posteriormente. Exato. Vamos dizer que fosse Josué, que deu continuidade, porque até ali o último livro, que é onde menciona Deuteronômio. Então, vamos dizer que até ali tem acompanhado Moisés, mas ali para frente alguém escreveu, porque ele não ia escrever. Porque, por exemplo, Josué começa falando isso, ó, você é servidor de Moisés, Moisés é morto. Então, fica essa questão dessa interpretação. Agora, que Moisés apareceu depois para Cristo, ele apareceu. Na E ele aparece transfiguração. glorificado, né? Ambos, ele e Elias. Elias foi arrebatado. Então, o que é ser arrebatado? É ter imediatamente seu corpo glorificado. Agora, o corpo de Moisés pode ter sido preservado e ele fazer parte de uma ressurreição anterior. Agora, tem alguma coisa a ver com o Apocalipse, com a questão das testemunhas do Também. Apocalipse? As duas testemunhas, né, pelo que fala no livro de Apocalipse, podem ser. Podem ser. Então, uma é de que a água em sangue, e o outro que é Elias, que tem também um testemunho próximo do que eles fizeram. Eles podem ser também. Eles apareceram no Monte da Transfiguração e podem ser as duas testemunhas que aparecerão. Nós não podemos dizer que são. Porque um é referência da lei e outro é referência do profeta. Profeta. Isso era o momento do testemunho no Monte da Transfiguração em relação a Jesus. Para dizer para ele que estava chegando o momento da morte dele, do sacrifício. Então, essa era a função de ambos, para trazer. Era o testemunho da lei e o testemunho dos profetas para ele. Agora, o posterior, nós não podemos dizer que sejam, mas em todas assim, em termos de profecia, não deixaria dúvida que seriam só eles, se fosse alguém ligado ao Antigo Testamento. Agora, alguns acreditam, alguns estudiosos colocam o fato de ter um temor por Moisés poder se tornar um ídolo, ser idolatrado pelos judeus, por tudo que ele era e o que ele representa, porque ele foi um libertador. Sem dúvida. Ele foi um líder muito forte. Era uma figura muito forte. Né? E até hoje, a tradição, ele é muito forte. Muitíssimo. Né? Aliás, Jesus, ele fala, por exemplo, em Mateus 23, quando ele está repreendendo os fariseus, ele fala o quê? Vocês tomam Abraão como pai e Moisés como guia. Né? Então, aqui a gente vê as duas figuras mais fortes para os fariseus, figuras do Antigo Testamento. Acredita nisso, bispo? Que talvez foi por causa da idolatria? Poderia até acontecer, né? Eu acho que poderia acontecer, mas eu acho que não foi caso pensado. Porque se fosse caso pensado, teria um outro caminho, porque a gente vê a proibição dele entrar na Terra Prometida e assim por diante. Até o testemunho de Paulo coloca lá em xeque aquilo que seria, né? Porque realmente, né, principalmente os fariseus, como cultuavam a lei, eles tinham um lado muito forte para Moisés. E aí o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele bate firme. Ele não fala, nós não somos como Moisés, que cobre o rosto, nós vemos de glória em glória.
né? Se as cartas escritas para condenação, as cartas escritas para morte, quer dizer, ele, Paulo, depois que conhece o mover apostólico, tudo aquilo que ele cultuava, ele põe em xeque, mas ele põe em xeque consciente espiritualmente. Então a gente vê esse lado, né, deles, e é uma preocupação em pôr em xeque isso, porque eles tinham esse lado de culto, mas uma tribo que chegaria a esse nível, principalmente por Moisés não ter vínculo com a idolatria. Ele vai dar também aqui, Judas, 3 exemplos de rebeldia. Então, primeiro ele dá o exemplo de Caim, vai falar o caminho de Caim, porque Caim teve uma oportunidade clara. Quando a gente lê Gênesis 4:7, Deus fala, o desejo está aí à tua porta, a ti cumpre dominá-lo. É isso Então, mesmo. quer dizer, ele estava muito consciente daquilo que ele estava fazendo, e ele foi decididamente rebelde contra aquilo que Deus tinha falado a ele. Ele usa esse primeiro exemplo, que é o caminho de Caim, porque Caim passou a andar errante, sem encontrar realmente esse arrependimento, esse sentimento que nós temos hoje, que é o sentimento do perdão, e foi marcado para que a iniquidade não fosse multiplicada. Aí nós temos, e para que fosse vingado também. Agora, nós temos o erro de Balaão, que é outro exemplo incrível sobre rebeldia, porque Deus tinha um chamado para Balaão, mas Balaão vende o seu chamado. É isso mesmo. Ele vende Começa, o seu dom profético, o seu dom de evidência, ele vende, e pior, né? Ele vai ensinar depois os moabitas como entrar com o pecado, como realmente trazer a destruição para o povo de Israel. Fala assim, olha... É o conselho de Balaão, né? Conselho, Israel é blindado, então eles estão em santidade e nada vai poder afetar. Então o caminho é tira a santidade. É isso aí. E tira como? As mulheres moabitas. E aí tem toda a prostituição que está em Números 25, não é? Então Balaão foi um homem extremamente rebelde. E por muitas vezes, né, Deus ali apareceu a ele e tudo mais, e mesmo assim ele resistiu. E mesmo depois de tudo, por 3 vezes, quando ia amaldiçoar, ele abençoava, ele ainda deu o tal do conselho, enfim, ele foi um homem terrível e morreu por causa disso. É verdade. E outro exemplo que ele dá é a revolta de Corá, né, Datã e Abirão, que acho que é uma das mais clássicas histórias de revolta, de rebelião. Números 16, que o final é terrível, né, que o chão se abre e engole todas as tendas deles, né? E eles eram levitas, eram da tribo de Levi, né, vamos dizer assim, primos distantes de Moisés. Né? Então, terrível, assim, ó, né? o caminho é assim, não ouvem a Deus, preferem os prazeres da carne, os valores de comércio, Sim. e são rebeldes. Então, que era essa característica. Depois a gente vê no contexto todo aqui, é o que ele coloca, que são esses 3 caminhos mesmo, que são esses homens, né? Homens que se diziam conhecer a Deus, mas que andavam em prostituição e assim por diante. Agora, Judas vai falar sobre o juízo. Vai falar o que vai acontecer com todos aqueles que rejeitam a salvação, que se levantam contra Deus, enfim. E vai usar o exemplo de Enoque. Então vamos ler o versículo 14. Quanto a esses foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Bispo G, antes de nós falarmos sobre o conceito aqui, vamos falar quem é Enoque, né? Então, Enoque era o 7º da linhagem de Adão. Então, ele era um personagem muito interessante, ele foi o bisavô de Noé. Tá? O bisavô, porque depois vem Matusalém, vem Lameque e depois Noé. Tá? E ele não morreu. A palavra fala que ele foi arrebatado, tanto em Gênesis capítulo 5, como também nós podemos ver na carta de Hebreus, Enoque sendo mencionado. Então vamos ler aqui o texto. Fala assim, né? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De alguma forma, Enoque foi uma pessoa muito influente na vida de Metusalém, que foi o avô de
de Noé e assim por diante. Na verdade, é fascinante quando nós estudamos isso, porque eles viviam mais de 900 anos. Né? E nós sabemos que Metusalém, que era o avô de Noé, morreu afogado. No mínimo. Morreu afogado. Ele morreu com 969 anos, talvez ele viveria mais, foi o que bateu o recorde né, de vida, e morreu afogado. É filho de Enoque. Filho de Enoque. E Enoque, ele foi trasladado com 365 anos. Então, é o que seria hoje um homem de 36 anos, 35 anos de idade. Então, ele foi levado jovem, muito jovem para aquela época, né? Extremamente jovem dentro das condições. Mas deixou assim esse legado, esse conhecimento. Nós vemos em Noé, essa linhagem até Noé, né? Noé teve referenciais de justiça. Inclusive, só um ponto que é interessante, né? Se você fizer os cálculos cruzando as idades, durante a vida de Enoque e Metusalém, Adão estava vivo. Adão estava vivo ainda. Então é uma coisa meio louca a gente pensar, né? Por isso que tão rapidamente aquela geração povoou. Né, o planeta. Seria algo simples. Vivem tanto e vão se cruzando, vão povoar. Então, eu estou falando de um milênio. Em um milênio, o quanto o nosso planeta cresce. Né? Nós vemos aqui intervalo de anos, bilhão de pessoas. Uma projeção geométrica nessa proporção aí. Né? É algo absurdo. Né? Ainda mais eles que viviam muito. Né? Então, é uma coisa muito curiosa, né? Lameque morreu um pouquinho antes, então não foi afogado, então morreu um pouquinho antes do dilúvio. Né? E Noé, a gente sabe que foi a referência do homem justo. Então, ele vai falar sobre Enoque como justiça, porque fala que Enoque andava com Deus. Então, Gênesis fala que ele andava com Deus e Deus o tomou para si. Daí, Bispo G, naquele período da influência grega, né, que seria o período intertestamentário entre os dois testamentos, que é aquele período de 400 anos que nós chamamos de silêncio profético, nós já estudamos sobre isso, escrevem o tal livro de Enoque. E o livro de Enoque vai falar de algumas profecias dele, sobre juízo, algo que também nós vemos em Gênesis 6, né, sendo repetido por Noé. Enfim, tem a questão das tradições. E tem uma história muito doida no livro. Já entrou naquela coisa de um romance muito bem feito, né? Com um monte de anjos. E tem anjos com nomes, anjos caídos, e anjos que se deitam com as mulheres. Aí tem a tal da história dos nefilins. Então pega aquela passagem de Gênesis 6, dos filhos de Deus com os filhos dos homens, das mulheres, enfim, aí junta, aí escreveram então, talvez um livro para justificar essa passagem de Noé, esse intervalo, falar desse personagem tão impressionante que era Enoque. E este trecho aqui de Judas, ele foi escrito depois do livro de Enoque. E a pergunta é... Depende do livro de Enoque. Ou de qual tradução. Tudo bem. Agora, ele pegou um trecho que está no livro de Enoque. Certo? Ele pegou esse trecho. Então, a pergunta é, aqui está escrito por uma tradição oral do que eles ouviam sobre Enoque, ou realmente ele usou um livro apócrifo? Não, aqui é mais uma tradução oral, ou alguma tradução até escrita. Porque existiam os livros rabínicos, e eu vi uma série de livros paralelos às escrituras, que tinham um contexto, principalmente nessa época bem próxima já de Jesus, que eles levavam muito em conta. Então, o culto que era feito à lei era feito também aos rabinos. Então, era uma tradição rabínica e tem esse livro que é colocado. Mas o livro que nós conhecemos de Enoque, que é aquele que é apócrifo, é um que foi escrito posteriormente. Ele nem é dessa época, ele é posterior à época de Judas. Agora, a tradição, e até pode ter sido outros livros até escritos nessa época grega, ela pode até ter surgido, mas ela é mais baseada na tradição e livros rabínicos do que propriamente aquele que é posterior. Muito bem. E aqui ele vai fazer o comparativo o quê? Do juízo que acontece após Enoque, porque o mundo já estava corrompido na época, né? Aí vem Metusalém, vem Lameque, por fim Noé, e aí a gente sabe o que acontece. O dilúvio que vai trazer o juízo. O dilúvio é a figura de um juízo sobre aquela geração terrível e nasce uma nova geração humana a partir da família de Noé, é o que a palavra de Deus afirma. Bom,
Encerrando a carta de Judas, vamos ler os últimos versículos, que aí ele encerra com esta consciência de nós desenvolvermos a salvação. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E esse é o nosso dever, né? Nós temos que guardar o amor de Deus, realizar o nosso chamado, a nossa eleição, que o Espírito Santo nos revela. E a única forma de vir essa revelação é você estar cheio desse Espírito Santo. Amém. Não é? E aguardando a misericórdia no Senhor, porque nunca saberemos quando Ele vai voltar. Ele voltará como um ladrão na noite, ninguém está esperando. Repentinamente Ele virá, ainda que aconteçam sinais que indicam este tempo final, nós sabemos que Ele retornará e nós precisamos dessa garantia que é a salvação. Então você que está em casa, você procure uma igreja que prega o amor de Cristo, venha renascer em Cristo. Se você pertence a uma outra religião, outro credo, ou você está até afastado, desviado da casa do Senhor, entregue a sua vida para Jesus, seja batizado nas águas, porque a palavra de Deus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Jesus diz isso aos discípulos em Marcos 16:16. Vá hoje a uma igreja e seja batizado, e entenda exatamente este princípio. Nós estamos vivendo aí guerras de religiões, divisões, porque isso foi profetizado aqui, pelo apóstolo Judas e pelos apóstolos, que é o que acontece mesmo no fim dos tempos. Mas o que você tem que guardar é aquilo que é a verdade da palavra. Existe a igreja de Jesus Cristo, que não é uma religião, mas é o corpo de Cristo, e que aguarda como uma noiva ao seu noivo que está voltando para resgatá-la. E olha, se nós morrermos antes de Cristo voltar, nós seremos sepultados, dormiremos aqui, mas nós, no abrir e fechar de olhos, estaremos na presença dele com o corpo glorificado. E se formos arrebatados, nós vamos encontrar Cristo nas alturas e os nossos corpos serão glorificados. O importante é, reflita nisso, garanta a tua salvação. A salvação vem pela confissão e a fé em Jesus Cristo. Eu te faço este convite, venha hoje renascer em Cristo. Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos a carta de Judas. A maioria dos estudiosos acredita que a carta foi escrita por Judas, irmão de Cristo, mas outros enxergam a possibilidade de Judas Tadeu, um dos 12, ter a produzido. A carta assemelha-se à segunda carta de Pedro, sendo assim, poderiam ter sido escritas na mesma época, próximo ao ano 67 depois de Cristo. A carta preocupa-se em ensinar a doutrina adequada da salvação para combater as heresias e mentiras dos falsos profetas, como a libertinagem, o uso abusivo da graça perdoadora de Cristo, a rebeldia e irreverência com autoridades espirituais, os apócrifos, livros que narram histórias contraditórias à palavra de Deus. Tome nota da nossa agenda aqui no programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.